Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Por gentileza, abram comigo suas Bíblias. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6 e o versículo de número 5. Segundo Samuel, capítulo 6 e o versículo de número 5. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim: E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Podeis tomar assento. Eu quero falar debaixo deste tema: como virá a mim a arca do Senhor? Ou como posso trazer a presença de Deus para a minha vida? Amém? Amém. E era Davi, meus irmãos, da idade de 30 anos, quando ele assumiu o trono de Israel. Alguns comentaristas dizem que Davi, ele demorou, alguns dizem 15, outros dizem 18, entre 15 a 18 anos para que se cumprisse a palavra de Deus sobre a sua vida, de que um dia ele seria rei em Israel. E ele tinha 30 anos, e 30 anos, irmãos, é uma idade interessante na Bíblia. Segundo a cultura judaica, é a idade da maturidade, é a idade em que o menino se torna homem, é a idade em que era o menino apto a ser chamado mestre. Por isso que o nosso Senhor Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, de modo que ninguém podia dizer: não, ele é um menino, ele não sabe o que está dizendo. Não, ele é um homem, ele tem 30 anos. Embora antes disso o Senhor Jesus já tinha maturidade de sobra para falar a palavra, para trazer conselhos e para trazer alegria ao coração do povo. E Davi, meus irmãos, ele chorou muito, ele sofreu muito, foi muito difícil ele chegar ao trono. E ele chegou ao trono, e se fosse talvez uma outra pessoa, ia dizer: olha, agora que eu cheguei no trono, eu vou dar uma descansada boa, né? Porque muita gente me viu passar na prova e não me ajudou. Agora que eu estou na bênção, eles vão se arrepender, né? Vou descansar, que diga misericórdia. Vou descansar um pouco, né? Vou esperar a poeira baixar, e depois eu começo a exercer minhas atividades. Mas Davi foi diferente, irmãos. Assim que ele assumiu o trono, ele convocou os capitães de milhares, ele convocou os principais ali, os anciãos, e ele perguntou: eu quero saber de uma coisa, aonde está a arca de Deus? Onde está? Aí alguns disseram: a arca do Senhor está lá na casa de Abinadab, o sacerdote, né? Desde os tempos lá que os filhos de Eli fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e a arca foi levada, depois foi devolvida, mas a arca ficou lá na casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim.
Kiriat Jearim, meus irmãos, ela era 16 quilômetros até Jerusalém. E Davi falou: não sei quanto a vocês, mas uma coisa eu tenho no meu coração: eu quero sempre estar perto do meu Deus. E naqueles tempos, meus irmãos, o principal símbolo da presença de Deus era o quê? A arca de Deus, ou a arca da aliança, ou a arca do concerto. E era uma espécie de caixote, né? Feito de madeira de acácia, uma madeira trançada, uma madeira difícil de ser trabalhada. E essa arca era de madeira, mas era toda revestida de ouro, toda de ouro. E dentro da arca, irmãos, tinha 3 utensílios, né? Tinha o cajado de Arão que floresceu, tinha um vaso com um pote de maná e tinha as tábuas da lei. E não era permitido que ninguém olhasse dentro da arca ou sequer a tocasse. E a tampa da arca, chamada de propiciatório, era inteirinha de ouro, não tinha madeira, era ouro puro. E tinham 2 querubins, irmãos. Êxodo 25 descreve isso, um de frente para o outro, porém ambos olhando para, como se estivesse olhando para dentro da arca. E ali que Deus dizia: ali no meio dos querubins que eu vou falar contigo. Foi o que Deus disse a Moisés, é ali no meio, né, irmãos? E a arca simbolizava, né, Deus dizia que se assentaria ali, né? A arca podia ser tido como um trono de Deus. Enfim, a arca, irmãos, era o principal símbolo da presença de Deus. E Deus havia dito: olha, ninguém pode tocar na arca. Era específico, uma ordenança da tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi era a tribo de Coate. Porque na linhagem, irmãos, a tribo de Levi tinham 3 linhagens. Tinha os Meraritas, os Coatitas e os Gersonitas. E os Coatitas, irmãos, eram os escolhidos para o quê? Para lidar com as coisas santíssimas. Olha, quem vai tocar são esses aí. E eu não sei se por descuido ou falta de atenção, Davi disse para os principais: olha, eu quero trazer a arca do Senhor de volta. Eu não quero habitar no lugar onde Deus está longe. Eu quero estar no lugar onde o meu Deus está. E o lugar de Deus é aqui. Amém. Aqui é a terra dele, aqui é o povo dele, aqui nós vamos adorar ele. E o povo disse, todo o povo disse: é boa esta palavra, Davi, vamos trazer de volta. E aí, meus irmãos, foram buscar a arca lá na casa de Abinadab, foram buscar a arca de Deus. E é interessante, irmãos, que Saul reinou 40 anos, alguns comentaristas dizem que ele reinou 42 anos, e nunca Saul se atentou em saber onde estava a arca de Deus. Davi, no primeiro dia, ele disse: eu quero saber onde está a arca de Deus. Olha a diferença, né, irmãos? Onde está a arca? E ali, irmãos, com os principais foram buscar a arca. E como eu disse, eu não sei se por descuido ou falta de atenção, ou talvez até empolgação, eles foram com um carro de boi buscar a arca. Os irmãos, muitos já conhecem a história. E eles estão vindo trazendo a arca. Foram lá na casa de Abinadab, 16 quilômetros de Jerusalém, estão trazendo a arca. Estão trazendo a arca lá, alegre, sorrindo, cantando. Vemos aqui, irmãos, instrumento de madeira, instrumento de harpa, saltério, tamborins, pandeiro, símbolo, todo mundo feliz, Davi pulando, todo mundo feliz, irmãos. E aquele carroceiro que estava trazendo a arca, irmão, nos carros de boi, talvez ele estava com pressa, e ele talvez quis dar um pique a mais para chegar rápido em Jerusalém. E nesse pique a mais, irmãos, os bois tropeçaram. O texto diz que os bois tropeçaram. E ali, meus irmãos, a arca ameaçou cair da carroça. E quando a arca ameaçou cair da carroça, Uzá foi pôr a mão para impedir da arca o quê? Cair da carroça. E quando ele tocou na arca, imediatamente naquele momento ele foi o quê? Fulminado. Diz que as suas entranhas saíram para fora. Todo mundo ficou triste, principalmente Davi. Davi pôs a mão na cabeça, ficou triste.
E Davi disse essa frase que a gente leu: como virá a mim a arca do Senhor? Todo mundo triste, todo mundo que estava tão feliz, irmãos, viu acontecer essa tragédia, ficou abalado. E ali, meus irmãos, vemos que o povo estava, irmãos, com boa intenção boa, fazendo, irmãos, o que? A coisa certa, porém o que? Do jeito errado. E infelizmente, irmãos, tem muita gente assim nos dias de hoje. Ele quer adorar a Deus do jeito dele. Ele quer adorar a Deus, coisa certa, mas do jeito dele, do jeito errado. Deus tem o seu jeito, Deus tem os seus decretos, Deus tem as suas ordenanças. Uzá morreu, Uzá era filho de sacerdote. E diante de tudo aquilo, aquela confusão toda, irmãos, Davi falou: acho melhor deixar a arca por aqui mesmo. Melhor deixar a arca por aqui. E de repente, de frente eles olharam, irmãos, tinha uma casa bem pertinho. Vamos ver quem mora ali. E quando bateram na casa, era a casa de Obed-Edom. E Obed-Edom, quando ele viu Davi disse: Obed-Edom, aconteceu uma tragédia, Uzá foi fulminado, a gente precisa deixar a arca na sua casa por algum tempo. Aí até a gente vê como vamos fazer para levá-la para Jerusalém, porque eu tenho vontade de trazê-la para lá. E Obed-Edom, eu creio que talvez ficou receoso pela reverência, né, irmãos? A arca de Deus, irmão. É como trazer, não que a gente quer estar longe de Deus, mas tem hora que Deus é tão puro, tão santo, que a gente se sente tão indigno, né? Às vezes Deus fala umas coisas conosco que a gente se sente tão pequeno. Deus, eu sou tão pequeno. E Davi falou: deixa a gente deixar. E Obed, pode trazer. E ela entrou do jeito certo, irmãos. Nos varais, que eram os cabos, né, de madeira revestido de ouro, nas argolas, pelos levitas na altura do ombro. Onde eu vou deixar? Deixa aqui no centro da casa. Deixa aqui. E deixava a arca lá, irmãos. E talvez teve gente pensando, né, esse rapaz aí logo morre, né? Logo acontece uma desgraça. Um já morreu, o próximo é o Obed-Edom. Mas, irmãos, 3 meses se passaram, irmãos. E o que aconteceu, irmãos? A notícia chegou: Obed-Edom morreu? Não. Obed-Edom prosperou. Obed-Edom foi abençoado de tal forma, não só ele, mas tudo que é dele prosperou. Obed-Edom foi abençoado no nível máximo. E essa notícia chegou quem? Aos ouvidos de Davi. E Davi disse: vamos buscar a arca, vamos buscar ela. E agora eu sei como eu vou buscar. Eu vou buscar do jeito que Deus disse, o quê? Na sua palavra. Amém, glória a Deus. Na sua palavra. Irmãos, é interessante, irmãos, que a arca do Senhor, ela ficou 20 anos na casa do sacerdote Abinadab, irmão. E não diz nem um relato de acontecimento extraordinário sobre isso. Ficou 20 anos lá, irmãos. E ficou 3 meses, irmãos, na casa de Obed-Edom. E foi o tempo suficiente para mudar a vida dele, irmãos. Irmãos, talvez na casa de Abinadab a arca era só, virou no começo, né? Era algo de reverência que ele respeitava. Não vou dizer que ele era um relaxado, mas com o tempo, irmãos, ele se acostumou. Com o tempo a arca virou parte da mobília, né? Se acostumou. Não tinha aquela reverência do começo e não aconteceu nada, irmão. E já na casa de Obed-Edom, eu creio, irmãos, que ao entrar, irmãos, ele colocou no principal cômodo da casa. Ele entrava, ele adorava. Obed-Edom era cantor também. Tribo de Levi. Olha como Deus a providência de Deus é perfeita, irmão. A arca, né? Davi falou: vamos ter que deixar ela aqui. A primeira casa que tinha, irmãos, era a casa de quem? Obed-Edom. Quem era Obed-Edom, irmãos? Levita da tribo de Coate. Tribo apta, irmãos, a lidar com o Santíssimo. Providência de Deus, né, irmãos? Providência. Eu vou ficar aqui no lugar onde quem sabe adorar, vai adorar. E o povo vai ver que eu não
não sou um Deus bravo, mas quem sabe me adorar, recebe sempre o melhor da minha parte. Aleluia. Obed-Edom sabia adorar a Deus, irmão. Sabia. E não somente ele e sua família inteira. Vamos adorar a Deus. A gente acorda, adora. A gente vai sair para trabalhar, adora. Depois vai fazer nossos deveres. Quem entrar aqui vai dar de cara com a arca. Vai fazer o quê? Vai adorar. A arca está aqui para ser adorada. Esse teto aqui não é mais nosso, é do Senhor. Vamos adorar. A gente vai dormir aqui, a gente vai comer aqui, mas aqui é lugar em que Deus vai ser adorado. Aleluia. É o que temos que fazer para o nosso lar, irmãos. O lugar onde Deus é adorado. Vamos adorar, vamos adorar. E Obed-Edom adorando de dia, adorando de noite, adorando a tempo e adorando a fora de tempo, irmãos, prosperou em tudo, irmãos, tudo. E a notícia chegou até Davi. Vamos buscar a arca de Deus de volta. Vamos buscar. Mas vamos buscar do jeito certo. A gente fez tudo errado, irmão. Quem não se atentou que a arca não podia ser carregada em carro de boi, irmão? Irmão, cadê os levitas aqui que estavam desatentos, os anciãos? Eu falhei também, mas, irmãos, está na lei, está claro, tem que ser carregado nos ombros dos levitas, e tem que ser com reverência. E agora vamos fazer o seguinte: traz os levitas aqui, traz o sacerdote aqui, todos vocês santificados, todo mundo santificado. E vem aqui agora os cantores. Vocês vão ensaiar os 150 salmos. 150. Trouxe levita, trouxe sacerdote, trouxe todo mundo. Irmãos, da casa de Obed-Edom até Jerusalém dava 6 quilômetros, irmãos. E Davi colocou uma coisa no seu coração: a gente vai fazer de um jeito diferente. Carregar a arca no ombro, mas de um jeito diferente, com adoração, com reverência. E vamos dar 6 passos. No 7º passo, a gente para sacrificar e adorar a Deus. E talvez alguém diga: mas Davi, vai demorar demais, Davi. Se a gente for fazer do jeito rápido, do jeito, né, na caminhada, a gente chega até rápido, mas vai demorar o dia inteiro. E Davi disse: talvez, mas quem tem pressa em fazer as coisas para Deus? Irmão, às vezes a gente faz as coisas para Deus com pressa, irmãos. E é por isso que não dá certo. A gente quer fazer correndo, a gente faz sem dar a devida atenção. E é por isso que as coisas não acontecem. Por mais que seja corrida a nossa vida, irmãos, a palavra é para mim também, é para todos. Não é só para você, é para mim também. Não, para Deus tem que fazer com excelência. Não tem conversa. 6 passos, sacrifício e adoração a Deus. Na hora do 7º a gente para, faz isso, e depois de tudo feito, a gente dá mais 6 e faz sacrifício e faz adoração de novo. Pode demorar o dia inteiro, pode demorar a semana inteira, mas para Deus vamos fazer sempre o melhor. Sempre o melhor. Deus merece o nosso melhor. Porque Ele nunca dá para nós, irmãos, o resto. Ele nunca dá para nós, irmãos, o que não. Ele sempre dá para nós o melhor, irmãos. Deus sempre se preocupa com a alegria do nosso coração. Se tem alguém que cuida bem de ti, é Deus. Sabia disso? Deus dá livramento, você nem sabe. Às vezes você está precisando de algo, você tem vergonha de falar com alguém, né? Deus sempre dá o jeito. Ele move céu, Ele move terra, mas o servo dele não fica sem ser o quê? Abençoado. Aleluia. Não, vamos adorar. 6 passos. 7º passo, pausa para adoração, irmãos. Irmãos,
Sem a presença de Deus na nossa vida, a vida não faz sentido, irmãos. Houve um tempo lá no capítulo 33 de Êxodo, em que Deus falou: olha, Moisés, o povo no deserto, o povo rebelde, irmão, povo ingrato. Deus fazendo umas nuvens para guardar o povo do sol, coluna de fogo para guardar o povo do frio, o povo ingrato, povo ruim. E Deus falou para Moisés, Moisés, vou fazer um negócio diferente. Eu tinha algo no coração, mas esse povo aí, não vou abrir não. Capítulo 33 do Êxodo. Eu vou mandar o meu anjo lá na terra. Eu vou tirar Jebuseu, eu vou tirar Eveu, eu vou tirar tudo aquilo que está de inimigo, mas eu não vou entrar lá. Moisés falou: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir naquela terra. Irmãos, lugar sem Deus não é lugar bom, não presta. Pode ser palácio, pode ter luxo, pode ter parede de ouro, irmãos, sem Deus não presta. Lugar com Deus é lugar bom, irmãos. Senhor, Moisés dizendo: se for preciso, deixa a gente aqui no deserto, Deus. A gente fica no deserto. É melhor ficar no deserto com o Senhor do que querer ir para o paraíso longe da tua presença. Deus, o que importa é o Senhor estar conosco. Glória a Deus. A presença de Deus, irmãos, é o que faz valer a pena na minha e na sua vida. Aleluia. E se tem um medo, irmãos, que a gente devia ter, não é o medo, às vezes, da situação financeira sair do controle, não é o medo do abandono, não é tantos medos que nos assombram. Se é o medo que a gente devia ter, devia ser o medo de perder a presença de Deus. É o único medo, irmãos, que a gente pode, irmãos, tolerar na nossa vida. E Davi, meus irmãos, era um adorador por excelência. A Bíblia diz que quando Saul estava endemoniado, irmãos, ele pegava uma lança. E quem tinha coragem de chegar perto dele, irmão? Endemoniado e armado, irmão. Diga misericórdia. Não, ninguém chega perto. É rei ainda. Deixa esse endemoniado aí. A hora que o diabo cansar, ele sai, mas conversa com ele. Mas houve alguém que dizia: eu conheço um moço que no dedilhar dos dedos dele a presença de Deus se faz notória. Então leva o moço lá. E Davi, só na adoração a Deus, irmãos, o demônio de Saul ia embora, irmãos. Davi sabia adorar, irmãos. Que Deus nos dê graça para que a gente saiba adorar a Deus, irmãos, do jeito agradável a Ele, do jeito certo, não do jeito que muitos estão dizendo aí. E Davi, meus irmãos, ele buscou na palavra. Davi, ele voltou adorando a Deus. E Davi, irmãos, tinha uma coisa na cabeça dele. Ele já tinha preparado um lugar certo para onde a arca ia ficar. E é interessante, irmãos, que na Bíblia tem 3 palavras que descrevem a palavra morada, né? O local onde ia ficar a arca. Tem a palavra sucar, do hebraico, significa cabana. Mishiná, tabernáculo, e Yoel, tenda. Mas o El se aplica esta palavra para um lugar simples. Davi preparou para Deus um palácio, irmão? Não. Davi preparou uma tenda simples, porém de linho fino, transparente. O que Davi queria? Eu vou deixar a arca num lugar, porque quem pode tocar nela? Tribo de Coate. Eu quero ver. Sou tribo de Judá, eu vou ficar sem ver? Não. Eu vou adorar, mas eu quero ver. Irmãos, Davi colocou a arca num lugar estratégico, lugar um pouco alto, irmãos. Tenda de linho fino, dava para ver o que estava dentro, linho transparente. Vou deixar ela ali, o sol vai bater. E onde Davi deixou a arca, irmãos? O sol batia na tenda, atravessava o linho fino, batia na arca e fazia o quê? A sombra da arca no chão. E era onde Davi gostava de orar. Debaixo da tua sombra estará seguro. Olha que sabedoria. E Deus disse, né, irmãos, que ia trazer de volta. Vai ter um tempo que
vai trazer novamente o que é a adoração de Davi. Lugar simples. Irmãos, o tabernáculo ou o templo tinha o átrio, o santo lugar e o santo do santo. Coisa grande, irmão. Agora, a tenda de Davi, só cabia o quê? A arca do Senhor, irmãos. Mas quem quisesse adorar, podia ficar pertinho da presença de Deus, irmãos. E é o que Davi queria, irmãos. Ele não queria só para ele, não. Quem quiser chegar perto de Deus, é só chegar perto da tenda, irmãos. E Deus, irmãos, o tabernáculo, o templo, cheio de ouro, né? Cheio de luxo. Tenda de Davi tem um filme simples, irmão. Como Deus gosta do simples, irmãos. Às vezes você acha que a sua adoração não está chegando ao trono de Deus, irmãos. O que importa para você agradar a Deus é duas coisas: é honestidade e simplicidade. Se a sua oração é honesta, se a sua oração é sincera a Deus, tenha certeza que Ele está recebendo. E tenha certeza de que a vitória é certa e ela vem no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, demorou, irmãos. 6 passos, 7ª adoração, 7º sacrifício, mas Davi chegou e trouxe a arca onde ele morava, irmãos. Colocou Deus, irmãos, acima de tudo, acima de todos. Irmãos, cidade de Deus tem que ter Deus, irmãos. Davi conseguiu, irmãos, trazer alegria ao coração de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude, irmãos. Que a gente não seja apressado, que a gente não deixe as tarefas do mundo atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, irmão. A gente tem que vigiar com isso. 20 anos na casa de Abinadab, irmão. Na casa de alguém que conhecia a lei, conhecia Deus, conhecia os milagres de Deus, e não aconteceu nada. 3 meses na casa de Abinadab, na casa de Obed-Edom, e Deus fez coisa linda, Deus fez coisa grande, porque não é o tempo, irmãos, é a forma de adoração. Tem gente que bate no peito e diz: eu tenho 30 anos de igreja, tenho 40 anos de igreja. E você olha, irmão, sem querer julgar, a gente não pode julgar ninguém. A gente olha e não vê nada. E a gente vê às vezes o simplesinho chegando com vergonha até de orar, e vê Deus fazendo coisa grande, coisa linda. Porque não é o tempo de igreja, irmãos, mas sim a qualidade da adoração. Que a gente, irmãos, venha entregar a Deus uma adoração digna do Deus que Ele é. Que a gente se preocupe em dar a Deus a excelência da adoração, irmão. Deus, eu vou dar o meu melhor, Senhor. Minha voz pode não ser boa, eu posso não ter a sabedoria que o Senhor achar que eu... Enfim, vou dar o meu melhor. Na minha simplicidade, Deus, receba o meu melhor. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.